Mas antes de mais nada, a minha convidada de hoje é uma convidada super especial, que é a Beta Franco. E ela vai estar falando com a gente como é que a gente pode, sim, cuidar da alimentação e nos ajudar nesse processo de transformação da nossa imagem. Nossa convidada já está aí. E eu queria só, antes de mais nada, antes de pedir para ela entrar, dizer para vocês o seguinte. Eu acredito muito que a nossa imagem, tudo que a gente consegue ver pelo espelho, a nossa autoestima, esse fato da gente se olhar e se gostar, ele tem muito a ver também com a nossa alimentação, né? Com a nossa alimentação, com o nosso exercício físico. E eu sou eu confesso, vou pegar as dicas hoje com ela aqui. Quero muito ser adepta a essa alimentação mais low carb, mas eu sei também que não é fácil pra gente iniciar. Então ela vai contar o processo dela, como foi. Vai ser uma live super bacana, então você que tá aqui, encaminha para todas as mulheres que você conhece, que querem sim agora, no 2022, é o momento, né? A gente vai transformar a imagem, a gente vai mudar a alimentação, a gente vai fazer exercício, a gente vai se cuidar. Mas para quem? Pra gente, em primeiro lugar pra gente. Então vamos convidar ela, que ela vai compartilhar com a gente aqui muito mais informações. Esse horário tá um horário excepcional, então talvez a gente não vai ter muita gente agora, então encaminha aí essa live para pelo menos 3 amigas que você tem, que precisam vir para cá entender pra gente esse processo. Deixa eu só colocar o nosso tema, que aí eu faço o convite para ela. Boa noite para quem tá entrando. Fernanda, Aline, Elizabeth. Beta. Ó, já sigo o perfil dela, já sou fã. Você que não segue, comece a seguir, porque tem muita dica bacana. Vamos virar aqui meu ring light. Só um minutinho que o ring light fica virado toda vez que eu entro. Oi, boa noite, Jaque. Tudo bom? Boa noite, tudo jóia, Beta. Prazer falar com você. Em primeiro lugar, queria te agradecer mesmo por ter aceitado o convite. Sei que você está numa jornada intensa aí agora. Depois você vai contar pra gente tudo que está acontecendo. Mas dizer que eu sei também que é difícil tirar esse tempinho para vir aqui para conversar. Mas eu quero te dizer de coração que eu quis te convidar porque eu já consumo seu conteúdo gratuito ali há muito tempo. E também porque eu quero muito que essa alimentação que você vive hoje, que você ensina para as pessoas, eu quero muito fazer isso na minha vida. Eu tenho tentado, lógico que agora eu tô grávida, né? Então, assim, eu sei que também eu não posso chegar e falar, agora eu tirei tudo de vez, às vezes eu abro uma exceção. Mas é assim que meu bebê nascer, minha filha, eu já sou sua aluna aí já, viu? Já quero aprender tudo, porque eu tive ótimas recomendações, então assim, eu quero muito aprender com você. Mas vou deixar você se apresentar aqui para quem está chegando. Imagina, Jaque, o prazer é todo meu, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui falando para as suas seguidoras. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Beta Franco, eu sou a criadora do perfil Vida Simples Low Carb. Como que já deu uma introdução aqui, a gente trata sobre estilo de vida, alimentação saudável nesse perfil. E vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou. Bom, em primeiro lugar, eu moro em Florianópolis, eu sou paulistana, tenho 47 anos, tenho 2 filhos. E a minha trajetória dentro dessa mudança de estilo de vida aconteceu a partir de 2018. Porque o que aconteceu? Como o tema da nossa live está muito vinculado a isso, né? Em 2018, eu tive um processo que me deixou um pouco assustada. Eu descobri que eu havia acabado de entrar na menopausa. E foi numa fase bem, assim, peculiar da minha vida. Por quê? O meu filho tinha 2 anos, eu estava amamentando meu filho, quer dizer, eu tive um filho já no período da pré-menopausa, não sabia. Enfim. Como eu estava amamentando meu filho, eu não sabia que eu já estava na menopausa, porque durante o período de amamentação a gente tem aquela questão às vezes a menstruação não vem, enfim, né? Falha um pouco, então eu não me dei conta disso. Só que eu estava com alguns outros sintomas também
a minha saúde estava prejudicada, eu estava começando a ter muitas dores no corpo, nas articulações, estava com falta de disposição, a minha autoestima estava muito assim, sabe, realmente prejudicada. Eu sentia muita indisposição, muita tristeza, aquela coisa assim de o humor estava muito abalado, né? Enfim, sabe quando você está em TPM, que você tudo te irrita, tudo te, né, te deixa para baixo, você não tem paciência? Era essa sensação, só que permanente, que eu tinha. Então eu decidi investigar o que estava acontecendo comigo. Foi aí que eu descobri que eu já havia, né, fiz todos os exames, descobri que eu já estava no processo, ali já tinha. Aí depois de um ano foi confirmado realmente que eu estava na menopausa, né, que a gente tem que ficar um período de pelo menos um ano sem menstruar, foi confirmado. Então eu fiquei muito assustada com isso, falei, não é possível, eu sou muito jovem ainda, tenho muita lenha para queimar. E eu fiquei assim, preciso tomar providências, resolver isso, ver o que eu posso fazer para melhorar minha saúde. E foi aí que eu comecei a pesquisar a respeito. Daí o que eu fiz? No primeiro momento, eu fui atrás de atividade física, porque eu estava sedentária, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que gosto de treinar, que gosto de praticar exercícios, e eu já estava parada há mais ou menos uns 3 anos, então eu atribuí um pouco disso à falta de atividade física. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás dessa atividade física. Eu comecei. O que eu fiz? Eu peguei a cadeirinha, eu coloquei uma cadeirinha, instalei na bicicleta da minha filha e comecei a usar a bicicleta como meio de locomoção no bairro onde eu moro, né? Que é um bairro mais urbano, assim. E dava para eu me locomover tranquilamente. Mas o que acontece? Eu tinha um bebezinho. Como que eu ia para academia com um bebê? Então eu comecei, né, a fazer como eu podia. Comecei a tomar as ações que estavam ao meu alcance com o que eu tinha no momento. E foi a primeira ação que eu fiz. Vamos fazer uma atividade física. E aí comecei a fazer aquela dieta que eu estava habituada, de começar a comer tudo integral, tudo zero, tudo fit, né? Pão não sei quantos grãos, enfim, tudo que eu estava habituada a fazer. Só que eu não tive sucesso no primeiro momento, eu não consegui emagrecer. E aí veio a frustração, falei, poxa, eu tô me movimentando, tô fechando a boca e não tô conseguindo emagrecer. Então eu fui pesquisar a respeito, né, e acabei caindo eu recebi num grupo de mães que eu fazia parte, um grupo do WhatsApp, eu recebi um link para acessar a página do Rodrigo Polesso. Quem está no universo low carb o conhece, ele é muito famoso, muito conhecido, é uma grande referência. Eu comecei a assistir todos os vídeos dele, e aí, por meio desses vídeos, eu entrei no blog do Dr. Souto, que é o José Carlos Souto, que é uma das maiores referências em low carb no Brasil. E ali, gente, eu me apaixonei, comecei a estudar tudo que eu podia, me tornei uma entusiasta, comecei a aplicar na minha vida, tive muito, muito sucesso, comecei a emagrecer, o que eu não estava conseguindo começou a acontecer. Enfim, e sem passar eu a fome, partir... né, Beta? Sem Assim, passar fome. Foi assim impressionante. Eu vou falar um pouquinho como foi isso, porque eu vinha de uma vida assim de tentativas, né, fazendo dietas, mas era aquela coisa, eu nunca cheguei a ter um sobrepeso muito acentuado, era aquela coisa de querer emagrecer 3 quilos, 5 quilos, ia lá, dava uma fechadinha na boca, fazia a minha dieta tradicional ali que eu estava habituada e tinha resultado. Só que quando eu bati ali na casa dos 40, menopausa, né, e veio tudo junto, mudança hormonal, enfim, e todo um histórico de alimentação, né, que eu tive na minha vida, eu comecei a não conseguir mais emagrecer, né? Quando você estuda um pouco mais a respeito, você percebe que é uma questão relacionada à resistência insulínica, inflamação que o seu corpo tá sujeito ali, né, por conta de um processo de danos que vão se acumulando no decorrer da sua vida. Aqui estão me perguntando quantos quilos eu emagreci. Lá naquela época foram 17 quilos, né? Mas como eu comecei a fazer musculação, fui ganhando massa, a balança deu uma equilibrada ali, enfim. Né? Mas no primeiro momento foram 17 quilos. E o que foi legal para mim? Eu acho que qualquer pessoa, né? Ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de fazer dieta muito restritiva, daquela coisa de você ter uma comida sem graça, aquela comida que não te apetece, você olha para aquele prato com aquele filé de frango que as pessoas fazem na água para não usar gordura, né? Com alface, e fala, gente, quem tem vontade de comer isso? E era como eu fazia antes, né? E aí na low carb eu encontrei uma alimentação muito, muito prazerosa,
onde eu tinha muitas opções gostosas de comidas, não passar fome, acho que esse foi o principal, assim, requisito que me conquistou, porque eu comecei a emagrecer comendo, eu não emagrecia mais tendo que ficar controlando, comendo pouquinho, contando calorias, controlando as porções, reduzindo, né? E até mesmo não, eu emagreci de uma forma muito espontânea, não tendo que ficar cronometrando no relógio. Ah, daqui 3 horas eu tenho que comer uma barrinha, daqui 3 horas eu tenho que comer uma maçãzinha para acelerar o metabolismo, né? Enfim, é uma coisa bem assim de você quebrar muitos paradigmas, né? E um aprendizado muito novo que foge das diretrizes nutricionais vigentes. Então foi realmente, eu comecei a estudar bastante a respeito, me aprofundar, e aplicando isso eu comecei a ver o quanto era simples, muito mais simples do que eu imaginava. Enfim, E o quanto te foi trouxe mais saúde, né? Suas muita taxas devem ter saúde. mudado. Na verdade, o que acontece? Naquela época, eu não cheguei a fazer um antes para saber, para ter um comparativo, sabe? Mas o que eu tinha de comparativo eram as taxas que eu tinha da colesterol, triglicerídeos, melhoraram demais. Foi uma coisa assim. A primeira coisa que acontece é melhorar os nossos marcadores, né? Aí seu corpo começa a se desinflamar de dentro para fora, começa a refletir. Você começa a ver na aparência. E sabe o que é legal, já que a gente está falando de autoestima? Não é ficar preso em quantos quilos você está perdendo, mas na qualidade de vida que você está ganhando, na disposição, no bem-estar, Eu sempre na falo isso, não é o alegria. prazer momentâneo que a comida te traz, né? É o depois. É o pensar o que que eu vou acumular comendo corretamente, né? Eu Foi tenho então. Beta, eu tenho até uma experiência, na verdade, eu antes de engravidar, eu engravidei em setembro. Eu tava num desafio desses que fazem, né, uma mulherada entrando no grupo e tal, e eu fiquei focada, eu cheguei a ganhar o primeiro lugar do desafio, de tão focada que eu estava. Eu lembro que eu sonhava que eu estava comendo alguma coisa de farinha branca, e eu acordava assim, desesperada. Eu não vou perder o meu foco. Eu estava tão bem. Foi a minha melhor forma física. Eu te conto com sinceridade. Eu tomei remédio anticoncepcional. Meu filho vai fazer 5 anos. Eu tomei por 5 anos sem menstruar. E todo mundo fala assim: ah, você toma muito anticoncepcional. Quando você quiser engravidar, você não consegue. Ô, Beto, foi 2 meses eu focada, fazendo, comendo direitinho. Eu já estava grávida. Eu tenho certeza que a minha alimentação saudável também contribuiu para engravidar muito rápido, né? Porque se eu Com tivesse assim, certeza. comendo qualquer coisa e tal, provavelmente eu não teria engravidado tão rápido. Eu tava assim, na rotina de exercício 2 vezes no dia, se desse tempo. Tava me alimentando bem, tava me sentindo muito bem. E, gente, aí eu quero fazer um parênteses puxando a sardinha pro meu lado. As roupas ficam muito melhores, né? Quando a gente tá bem, o nosso Sim. corpo não tá inchado. Agora, na gravidez, o que que eu sinto? Por exemplo, no Natal, no Ano Novo, eu pisei, né? A gente acaba comendo uma besteira, um doce, um pão. Na casa da minha mãe tem muito pão, muita farinha. Você chega lá, o café dela é só isso. É pão, farinha, biscoito. A Carbolândia. É isso aí, é Carbonante. Aí eu cheguei, né, meti os pés pelas mãos no final do ano, ainda mais assim, que grávida tem esse pensamento. Às vezes a gente fala assim, ah, vou comer, poxa, eu já tô barriguda aqui, vou comer, não vou me privar. Só que é impressionante como os meus pés incham, como eu me sinto mais inchada. Aí quando passou o ano novo, eu falei, não, eu vou voltar. E Rafa tá até aqui na live com a gente. A Rafa aí, que é super sua fã também, seguidora, que inclusive me apresentou você. Rafa mandou um Ai, direitinho pra mim, prazer, Rafa. Jaque. Mandou assim, grávida não precisa comer carboidrato. Eu fiquei lendo aquilo, eu falei, cara, pra que eu tô comendo carboidrato? Será que eu preciso Uhum, comer carboidrato porque eu tô grávida? Eu só me sinto muito melhor uhum. quando eu não como carboidrato. Então aí eu comecei Sim, a depois repensar mesmo estando grávida. eu vou te indicar o perfil de uma médica que é muito querida, a doutora Roberta Batista. Ela é cardiologista, ela está grávida e adapta da low carb, para quebrar esse seu paradigma aí em relação. É tudo questão de ajuste, né? Do nosso objetivo, da nossa individualidade, mas a low carb ela pode ser ajustada para qualquer momento da vida, para qualquer fase da vida. Inclusive as gestantes podem ser adeptas. Por quê? Low carb é comida de verdade, né? A comida de verdade, o que é? Tudo que vem do açougue, granja, peixaria e feira. Então, quando você baseia a sua alimentação em alimentos que são altamente nutritivos, né, que são estes alimentos,
Você não precisa de farinha, você não precisa de nada para te dar, basear sua alimentação em alimentos que só te dão energia, mas não te dão nutrição. Porque, assim, os carboidratos, a única função dele é energética, né? Ele não tem uma função, assim, de nutrição propriamente dita. Por quê? Farinha, se você for ver, até quando você vai no supermercado, você pega um pacote de farinha, vai estar escrito lá que ela é enriquecida com ferro, ácido fólico, porque é um alimento que se tornou tão pobre nutricionalmente que, pela legislação, eles são obrigados a enriquecer aquele alimento, né, para que a população não fique com carência nutricional quando ela baseia a alimentação naquilo, porque nas diretrizes está sendo dito que é para você basear a alimentação em carboidratos. Então, por isso que eu falei ali logo no começo da live, a gente estuda e percebe que a low carb, ela quebra muitos paradigmas e ela não segue essas diretrizes padrão, né, da nossa pirâmide alimentar, que é recomendada ali para que você consuma 60% da sua alimentação em carboidrato. E aí você vai descobrindo que o que você precisa de verdade é de nutrição. E quando você se nutre, você começa a sentir menos fome automaticamente, porque o seu corpo precisa de menos para se nutrir, o que é que a gente chama de densidade nutricional. Quando você consome alimentos que têm maior densidade nutricional, você naturalmente começa a precisar comer com menos frequência, né? Você não precisa ficar fazendo lanchinhos, você não é que você não precisa, você não tem mais vontade, você não tem mais fome para comer a todo momento. É claro que você está num período particular agora, que é a gestação, né? Que existe uma necessidade nutricional diferente, que isso precisa ser feito com o acompanhamento de um profissional, né, de saúde, para que ele te norteie nisso, qual que é a sua necessidade atual. Mas assim como qualquer pessoa, né, como uma criança, que é o caso do meu filho, faz low carb, como um idoso pode fazer, tudo ajustado às necessidades nutricionais. E aí um profissional de saúde, no caso um nutricionista, um nutrólogo ou um médico que trabalhe dentro dessa abordagem vai poder direcionar, né, de uma forma mais individualizada. Qual que é a frequência alimentar, na verdade, porque a quantidade é assim, você vai comer até a sua saciedade. E qual que é a frequência e qual que é a distribuição desses nutrientes ali que você vai precisar mais naquele momento. Ô, Beta, se fosse para te fazer uma pergunta, assim, por exemplo, quem está começando agora, assim, tem um estudo que, por exemplo, olha, com tantos dias, se você seguir direitinho e tal, você já vai sentir que você não sente mais falta do doce, você não sente mais falta daquela farinha. O nosso corpo tem alguma coisa assim ou não? Isso é muito pessoal, assim. Cada um, Sim, tem gente isso que adapta rápido, tem gente que demora. Como é que funciona? O que acontece? Todo mundo carrega um histórico de vida, né? Existem pessoas que já têm hábitos de vida um pouco menos ruins, vamos dizer assim, e tem pessoas que já carregam consigo ali desde a infância um histórico mais complicado, com uma alimentação baseada em alimentos altamente processados, que consome muito refrigerante, que consome muito doce na rotina. Então aquele corpo ele vai estar muito inflamado e a pessoa vai estar assim muito viciada mesmo. Então vai depender muito desse histórico, dessa condição de saúde que a pessoa está, mas de uma forma geral, o que acontece? Quanto mais você nutrir o seu corpo, quanto melhor você se alimentar e quanto menos desse tipo de alimento você comer, mais fácil vai se tornar o processo, né? Quanto menos açúcar, quanto menos farinha, se você basear realmente a sua alimentação no que a gente chama de comida de verdade, você vai ter muito mais, vai colhendo resultados conforme a sua dedicação, conforme o hábito que você criar realmente, né? O que é comum? Se você começa a abrir exceções, aquela vontade volta, porque ela não é só uma coisa de força de vontade, nem uma coisa fisiológica, é uma coisa mental também, né? É um hábito que você criou e seu cérebro, ele sempre vai estar buscando pelo que é prazeroso, né? É um mecanismo normal nosso. A gente busca pela zona de conforto, a gente busca pelo prazer. Então, seu corpo vai ter uma memória, né? Ali vai estar registrado no seu cérebro uma memória, como se fosse um vício mesmo. E não deixa de ser um vício. Você vai lembrar que a sensação, né, é gostosa, é prazerosa. Quando eu tô nessa fase, eu evito, por exemplo, alguém... como é que são... Minha mãe faz muito isso. Come só um pedacinho do doce. Eu falo, não vou comer. Porque se eu comer um pedacinho, eu vou querer comer mais.
Então eu não como. Uhum. Eu não vou chegar e comer um É, pedacinho do doce e vou chegar e vou parar de comer. Não, se o doce estiver muito bom, eu vou querer comer sim. mais. Então, para que eu vou começar? Eu vou abrir esse. É uma questão de Mas autoconhecimento. Se você é daquele tipo de pessoa que é uma pessoa rara, que consegue comer esse pouquinho e parar, né? Num final de semana, numa coisa pontual, tá tudo certo. Mas eu conheço poucas pessoas que têm um histórico realmente de vício em açúcar que conseguem fazer isso. Eu sou essa pessoa que não consegue. Até hoje, eu já estou no processo da low carb aí há bastante tempo, desde 2018. Mas se eu consumir eu ver aquela, né, aquele bolão assim super recheado, é engraçado que eu não tenho mais o prazer no paladar por comer aquilo, mas aquela lembrança ainda está em mim, de encher os olhos com aquilo. Olha que bolo bonito. Aí na hora que você come, você fala, não é mais tudo aquilo, dá até uma decepção, né? Mas se é algo, por exemplo, que você tem uma lembrança muito assim fixa, vou dar um exemplo meu, panetone. Se eu comer um panetone, eu não vou comer só um pedacinho. Se eu comer um churros, eu não vou conseguir comer só um pedacinho do churros. Eu vou querer, ai, que delícia, quero mais, né? Então é uma questão toda desse prazer que está registrado, lembranças que você tem, né, de memória afetiva, tudo está envolvido. Então, não existe uma fórmula matemática que em tantos dias você vai parar de sentir vontade. É um trabalho contínuo que você faz, e aí você vai cada vez mais investir no que te ajuda a se sentir melhor nutrido, a nutrir melhor o seu organismo. E quanto melhor ele estiver nutrido, menos você vai começar a sentir vontade e necessidade desse tipo de alimento. e a questão também é o que ela falou no início. Eu acho que a gente não pode também ir com o foco de que, isso aqui é uma dieta, então eu vou fazer isso aqui, mas vai durar determinado tempo. Não. É Temporário. começar a entender esse processo mais a fundo do low carb e a entender também que tipo de receita você pode extrair dali. Porque às vezes a pessoa acha, nunca vou poder comer um docinho, né? Tô fazendo isso aqui, não tem Uhum, nada de não é sobremesa, assim. não tem nada. Não, de E na forma verdade, se alguma. você pega os alimentos, né? Eu sou muito leiga nesse assunto, eu tô começando a estudar mais sobre isso. Mas se você pega aqueles alimentos que é possível e você bola uma receita bacana, você consegue Uhum, manter e não fica aquela coisa assim de que, todo dia então eu vou comer só carne, né? Todo dia eu vou comer só uhum, proteína, só minha vida vai basear sim. na proteína, na gordura. Então, assim, né? Eu acho que você pode Uhum. falar um pouquinho mais sobre isso. De fato, a nossa alimentação vai ser baseada em proteína de origem animal, gorduras de boa qualidade. Da onde que a gente vai trazer? Das carnes, carne vermelha, carne de porco, de frango, todos os tipos de carne, incluindo as vísceras, né? Enfim, porque essa é a base dos alimentos que têm maior densidade nutricional. A proteína de origem animal, os ovos, o peixe, os frutos do mar, tá tudo ali naquela base. Aí você vai complementar a sua alimentação com os vegetais, você vai poder consumir as frutas de baixo, com menos açúcar também. Né? Se você não tem problemas metabólicos, se você é uma pessoa saudável, você pode comer os tubérculos, você pode comer, que são a batata, enfim, né, as raízes ali. E você pode comer qualquer tipo de fruta. Mas quando a pessoa já está metabolicamente adoecida, é recomendável que ela elimine também os tubérculos e as frutas mais doces, tá? Essa é vamos dizer assim, que é um apanhado geral. Os grãos também não entrariam ali na estratégia, né? Porque eles têm muito amido no geral. E você vai poder consumir queijos, principalmente os queijos mais maturados, né? Amarelos, assim, mais gordurosos. E você vai poder consumir as oleaginosas também, que são as castanhas, né? Então você tem uma variedade, azeitona, enfim, tem várias coisinhas, até os embutidos numa situação mais pontual, né? Se você vai fazer um petisco, você também pode consumir de preferência os que são artesanais. E, enfim, as receitas, como que a gente trabalha? A receita é assim, você come bolo todo dia? Você come torta? Você come aqui? Isso não faz, naturalmente não deve fazer parte de uma alimentação normal de uma pessoa. De todo santo dia essa pessoa ir lá e comer uma torta, todo santo dia ela comer um bolo. Você vai poder comer isso pontualmente e da mesma forma as receitas low carb você vai trabalhar com essa mesma percepção de que não é uma coisa que você vai consumir como base da sua alimentação. Vai ser um complemento, uma sobremesa para você comer no fim de semana. Você vai lá e prepara
aquela torta maravilhosa low carb, O para pão dividir com a sua proteico, eu fiz a família. receita, ficou muito bom. De pão Pão de frango, proteico, você... gente, muito bacana. Isso. Aí é um caso à parte. O pão proteico é um pão que você pode comer todo dia, porque a base dele é frango, né? Diferente de uma coisa que é feita com farinha, enfim. A ideia é você entender que a base da alimentação é a proteína, né? E quando você consome alimento que tem muita energia, é o caso das receitas, ele pode atrapalhar um pouco o seu emagrecimento, né? E também vai estar ali saindo um pouco desse nosso propósito de nutrir, porque as receitas elas vão ter menos, um teor de proteína um pouco menor, um teor de nutrientes, uma densidade nutricional um pouco menor. A não ser que seja o caso dessa receita do pão de frango, que ela já foi estrategicamente criada para essa finalidade, para ser um pão proteico mesmo, né? Enfim, é uma estratégia, né? Como o próprio nome fala, a gente costuma dizer, estratégia low carb. Você tem que trabalhar de uma forma que isso te favoreça, né? Então, por isso que é legal ter acompanhamento, ou pelo menos você inicialmente ter um norte, assim, ter alguém uma referência, alguém que você siga, que te guie nesse processo, porque muitas vezes você só pegar uma lista na internet, né? Pego lá uma listinha. Ah, esse daqui é uma lista low carb. Cara, Você não vai saber como equilibrar aquilo, né? Em qual é a eu sou do proporção, o tipo que eu vem preciso estar, primeiro. Beta, num ambiente favorável. Você vê que na época do Uhum, desafio lá que eu participei, eu estava num grupo que a gente tinha que postar alimentação todos os dias e tal. Então aquilo ali me deixou disciplinada no início. sim, Mas eu acho que muita gente passa por isso. Às vezes você começa, aí você se sente sozinha ali, né? Às vezes a família não é. segue e tal. Aí você vai e desanda. E quando tem um ambiente, Uhum, eu sempre falo que o ambiente favorável, ele transforma a gente. Porque às vezes você quer mudar, mas total. você está convivendo com pessoas que não estão na mesma vibe que você. Então você precisa procurar aquelas pessoas, igual seguir os perfis que realmente ajudam, para sempre que você abrir pro seu. Igual eu falo, eu não sigo gente doceira, bolo, docinho. Um monte de mulher segue essas coisas e quer estar magra. Então, assim, nada contra, mas quando eu preciso encomendar para o aniversário do meu filho e tal, eu sei os perfis, né, das pessoas, eu conheço, eu vou lá, faço contato e tal. Porque não ficar olhando toda hora ali no feed, no stories, né? Então, eu acho assim, que Uhum, esse processo de estar num ambiente favorável, ele facilita muito. E eu queria que você falasse um pouco do seu curso, como é que você trabalha online, para esse acompanhamento com uhum. quem está assistindo. Sim, é verdade. Isso que você falou faz total sentido. Você se sentir parte de uma tribo, de uma comunidade, né? De um ambiente favorável mesmo, que te acolhe, nossa, ele é crucial para o seu processo se tornar mais favorável mesmo, né? Por quê? O mundo lá fora, geralmente as pessoas não estão fazendo dieta, né? Não estão fazendo low carb, muito menos, que é uma coisa, é, vamos dizer assim, uma minoria mesmo que pratica essa alimentação hoje em dia, porque até mesmo porque as diretrizes nutricionais, né, orientam as pessoas a comerem carboidrato como base da alimentação. Até quando você vai no nutricionista, num médico que não segue a abordagem, ele vai te, né, informar, vai te orientar assim. Mas o que acontece? Quando você está dentro dessa comunidade onde todos estão ali unidos no mesmo propósito, estão com a mesma vibe, estão com a mesma energia, com a mesma motivação, e quando tem um mentor ou alguém te guiando, você se sente realmente, o seu cérebro, ele acaba ficando não é um ambiente, ele fica dentro de a mentalidade realmente, ela fica favorável, porque você começa a trabalhar os seus pensamentos, o seu foco, a sua disciplina voltada para o seu objetivo, né? Você vai estar ali, poxa, olha só, você se sente como se você fizer algo fora, você está deixando de fazer parte daquele movimento, né? Então, por isso que é bacana você estar fazendo parte de um grupo ou de uma mentoria ou enfim, de algo que te direcione, algo que te crie um propósito, né? Naquele momento, te foque no seu objetivo. E aí você pediu para eu falar um pouquinho sobre o meu curso. Eu estou agora, Sim. nesse momento, eu estou trabalhando tô com as inscrições abertas e vou começar no dia 26 uma turma nova. Esse curso, como que ele funciona? Ele te dá toda a base, o passo a passo, o beabá, para você iniciar a sua transformação
na low carb, dentro do universo de comida de verdade. Desde tirando, né, dessa mentalidade aqui, que sempre foi sendo criada, tudo que a gente ouve na mídia, tudo que a gente ouve dos profissionais de saúde que trabalham dentro da estratégia convencional, te guiando para esse universo da comida de verdade, da low carb. E eu tenho suporte de profissionais de saúde dentro do programa, pessoas de alta competência, que são muito reconhecidas no meio, né? Tenho suporte de alguns profissionais. Então, se você for lá no meu perfil, no link, clicar no link da bio que tem ali, você vai conseguir ver todo o conteúdo que está disponível, quem são os profissionais que estão atuando comigo. E, enfim, é assim, tudo que eu gostaria de ter tido quando eu comecei, eu entrego nesse curso. Tudo que eu aprendi, que eu pesquisei, eu pegar na mão mesmo, mudança de mentalidade, porque quem entra no curso faz parte do meu perfil VIP também, que eu tenho um perfil fechado no Instagram, onde a gente também consegue interagir. Tem 3 encontros semanais para a gente conversar, onde eu também trago convidados, né, profissionais convidados. O conteúdo, assim, ele vai desde a base, né, dos conceitos da low carb até a culinária propriamente dita, onde eu ensino ali como eu preparo os meus pratos. E o que é mais importante, uma preocupação, é comida de verdade, agora eu vou ficar na beira do fogão o resto da vida, só vou viver para cozinhar. Gente, não é assim. Se fosse assim, não teria dado certo para mim, né? O que eu vou ensinar? A adotar a simplicidade, a adotar isso de uma forma que seja viável dentro da nossa realidade de mães, donas de casa, empreendedoras, né? De mulheres muito ocupadas e homens também, porque eu tenho alunos, né? Que também moram sozinhos ou que moram com a mãe, moram com a família, enfim. Para qualquer realidade, ela consegue se ajustar, né? Porque a gente trabalha com uma visão mais minimalista, uma visão focada no que realmente traz resultado para você, que é uma nutrição eficiente. Então, por isso funciona. Você não sente fome e você não tem uma dieta complicada de seguir, né? Que você tem que ficar contando macronutrientes, pesando comida, medindo porções. Não tem paciência não de pesar. Não dá. Não tem, já não tentei tem. uma vez, não deu certo. E olha, assim, quem tá assistindo aqui, eu sei que tem muita gente que vai assistir depois, eu vou deixar salva. Faça o teste, né? Comece, entre no perfil dela para ver direitinho como é que funciona o curso. Porque eu sei, porque eu agora que eu tô grávida, às vezes eu dou umas deslizadas, assim, mas meu foco é quando meu filho nascer, se eu, nessa questão da amamentação, avaliar isso aí, o que é que eu preciso de nutriente, mas eu já começar, assim, de verdade, porque eu senti na pele realmente os benefícios. Realmente o fato de você estar desinchada, bem disposta, né, de ter vontade de fazer as coisas, de ter vontade de fazer mais exercício, quem tem preguiça, às vezes a alimentação também interfere muito. Você tá comendo tão errado, não tenha medo. não te deixa levantar, né, Beto, do sofá, a alimentação. Não tenha medo de comer comida de verdade. É esse conselho que eu te dou, mas que você realmente busque um profissional de saúde. Se você precisar de uma indicação, eu te passo, porque eu conheço diversos profissionais. É muito boa me acompanhando. Que bom. Então, perfeito. Especialista em gestante. Perfeito. Então, você está num bom caminho. Continue assim, né? Fazendo essa alimentação mais natural. De ter o bebê para já começar logo de vez, logo na Que bom, que bom. Eu fico feliz em saber. Mas é isso que a gente queria comentar aqui, que em relação à autoestima, né? Muitas vezes você acha assim que a autoestima é uma coisa que existe uma visão um pouco distorcida disso. A autoestima está ligada a uma pessoa vaidosa e que vaidade seja uma coisa negativa, né? Vaidade eu vejo como uma coisa um pouco, né? Ela acabou vindo como sendo um adjetivo vinculado à autoestima, mas que é um pouco diferente. A autoestima o que é? Você ter autoconfiança, é você se sentir seguro para ser no seu próprio corpo, na sua mente também, né? É você ter autoamor, é você se amar, é você voltar a ter aquela segurança de se sentir seguro no corpo que você tem, né, na pessoa que você é, e poder se apresentar da melhor maneira possível doando o seu melhor mesmo, né, para o mundo, você ter um espírito assim leve, feliz, você não ter vontade você não ter vergonha, né, de ser quem você é.
E naquele momento em que eu comecei, eu estava passando por um processo que eu estava perdendo essa minha autoestima, eu comecei a me esconder, né? Não pelos outros, mas é porque realmente eu não me sentia confortável. Eu sentia que eu não aquele corpo que estava perdendo a saúde, aquele corpo que estava perdendo as formas, não pertencia a mim. Mas não era uma coisa assim, ai, como ela é materialista. Não, é porque realmente eu não estava me sentindo bem com a minha própria imagem e aquilo me deixava insegura, me deixava triste, né? Não é pelos outros, a gente tem que fazer por nós mesmas. Sim. Né? Porque a alimentação ela tá totalmente também vinculada ao nosso bem-estar. O que a gente come tem interferência direta no nosso intestino, na nossa saúde intestinal, e é lá no nosso intestino que são produzidos os nossos neurotransmissores, os hormônios do bem-estar, né? Que fazem a gente também se sentir bem. Então a nossa mente está diretamente vinculada com a nossa alimentação. Não é uma coisa que a cabeça está desgrudada do corpo, é uma coisa à parte. Não, é um único sistema. Então, como você come reflete diretamente no seu estado de espírito, no seu bem-estar, nos seus sentimentos, na sua saúde mental. Tanto que nós temos profissionais dentro do universo low carb que são especialistas, né, em saúde mental e que atuam com a abordagem para beneficiar, né, psiquiatra, né, aqui em Florianópolis tem o Dr. Regis, que é um médico incrível, psiquiatra, que trabalha com a abordagem e que tem muitos benefícios, né, com os pacientes dele, enfim. A nossa saúde mental está diretamente vinculada com a forma que a gente se alimenta, a gente precisa perder esse mito, né, de que não tem nada a ver, que é se você está com depressão, se você está se sentindo mal, é só você ir lá tomar um remédio e fica tudo bem. A alimentação precisa estar na raiz. Ela é a base de tudo, né? Você tem que agir na causa dos problemas, não só agir medicando as pessoas. Então a sua saúde tem que estar E a perfeita, tem que alimentação, estar... dessa forma, a alimentação também vai refletir na imagem que você vê no espelho quando você veste uma roupa, né? Eu já tive muitos Com processos de certeza. consultoria, Beta, que a pessoa chegava para mim e falava assim: ô, Jaque, não vou fazer agora não, porque eu preciso emagrecer. Agora não estou me sentindo bem dentro de nada. Então, olha para você ver como que a alimentação, como que essa questão da atividade física, ela vai interferir também na sua imagem, no seu estilo, no que você gosta de vestir. Lógico, porque assim, lógico, eu sempre falo muito de aceitação, a gente aceitar o corpo da maneira que a gente é e a gente ser feliz com o corpo que a gente tem. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar isso, né? Se a Uhum, gente não tem nenhum problema de saúde muito sério, né? Às vezes é uma situação, uma tireoide, não sei, outros problemas que não vou entrar nessa área, que não é minha área. Mas se a gente, né, tá tranquilo, tá bacana, é só uma questão mesmo de disciplina, de treinar a mente, de entender que essa alimentação, a gente vai colher isso aí lá na frente. Esse uhum, prazer, esse tanto de benefício que a gente vai ter, a gente vai fazendo e vai colhendo, e as coisas só vão melhorando, inclusive com sim, relação às nossas roupas, ao que tem dentro do nosso guarda-roupa, inclusive com relação ao nosso espelho. Então, essa é a principal mensagem que a gente quer trazer hoje, eu acho, com essa live. E por isso que eu quis fazer a live com a Beta, porque a gente precisa entender que isso está, assim, ligado à nossa imagem. Eu escuto com muitos, Beta, não certeza. são poucos relatos, já que eu tenho que emagrecer, depois eu faço a consultoria. Então, assim, olha para você ver como tá tudo interligado, sabe? Não tá satisfeito, então vou fazer já que agora, mas eu vou emagrecer depois e tal. Então, isso tudo tem a ver. Com certeza, e exatamente isso que você falou, né? Às vezes você fica procrastinando decisões na sua vida porque sua imagem não está te deixando feliz, né? E a gente sabe bem que para emagrecer a gente precisa ter uma boa alimentação, né? Tá na base. Não adianta você, por exemplo, ir lá e fazer só academia e não mudar a alimentação, não vai ter resultado, né? Você não vai ter esse resultado. Então tá na base de tudo, né? Se você está buscando emagrecimento, precisa sim trabalhar com alimentação. E isso vai te trazer, com certeza, muito mais alegria. Eu digo que é um empoderamento, porque você não só vai emagrecer, mas você vai se sentir muito melhor mentalmente também, né? Você se sente empoderada, é a palavra. Você E se cuidado empodera. com os comentários alheios quando você começa, porque a gente escuta muito assim, pra Uhum. quê? Você já é magra. Gente, É, tipo assim, magra o quê? Eu tô aqui só o percentual de gordura altíssimo. Parece um corpo magro, mas o percentual. Então, assim, quando eu vinha, né, discutir, alguém falava isso comigo, mas já que você tá com essa dieta assim, não sei o quê, que eu gostava de postar, de falar, né, de incentivar.
E aí, mas você não precisa falar, eu preciso sim. Se eu posso ser melhor do que eu É sou hoje, normal. por que eu não preciso? Se eu posso estar melhor comigo É muito mesmo. normal. No começo sempre vão ter pessoas se opondo, então você tem que seguir no que é importante para você, se é algo saudável, favorável para você, para sua saúde, não tem porquê, sabe? Muitas pessoas realmente não vão entender, mas é só você que entende o que está se passando dentro do seu sentimento, como que você está desconfortável com aquilo, né? Muitas vezes a gente deixa de ir a compromissos, a gente rejeita convites, às vezes até de não só convites assim para socializar, mas outros tipos de situações, até mesmo, vamos supor aqui, o Profissionais, né? meu universo profissional e o seu, muitas pessoas não aparecem no vídeo porque tem vergonha, né? Enfim, claro, isso daí é futilidade, é besteira, não é, é uma questão que precisa ser valorizada. A autoestima é muito importante, né? Não é uma futilidade, é algo realmente que precisa estar bem trabalhado, precisa ter um investimento nisso também, porque faz total diferença. Olha, prazer estar falando com você mais uma vez. Eu quero te agradecer, dizer quem está aqui, vai lá no perfil dela que tem um link onde ela explica tudo direitinho como é que funciona o curso. E mais uma vez, obrigada. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para a gente poder finalizar. E estou à disposição para quando você precisar de qualquer coisa, viu? Tá ótimo, Jaque, eu te agradeço muito pelo convite, foi um prazer conversar com você, estar aqui com a sua audiência. E, pessoal, é exatamente a mensagem que nós queremos deixar. Cuidem-se, priorizem-se, né? Porque é importante que, se você quer mudar, é importante que você se priorize, senão não vai acontecer a mudança. Então, se coloque em primeiro plano e faça o que é importante, que é cuidar da saúde em primeiro lugar, e a saúde vai refletir na sua aparência, na sua imagem de dentro para fora, tanto Isso mesmo. fisicamente quanto mentalmente. Isso mesmo. Obrigadão, viu, Beta? Foi um prazer, viu? Eu que agradeço e boa, que você tenha uma ótima gravidez, a gente vai conversando, tá? Que Obrigada. tudo corra bem aí para você. Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que entrou. Quem vai assistir a live depois vai ficar salva. Não esquece de passar lá no perfil dela. Aproveita que está com vagas abertas. Então, entra lá logo para poder se inscrever e garantir. Porque começar sozinho não é fácil, não. Mas com ajuda é muito mais fácil, viu? É muito tranquilo com a ajuda. Obrigado, Beth. Perfeito. Eu que agradeço, pessoal. Beijos. Beijo.